A afantasia é uma condição em que a pessoa ela não consegue visualizar imagens mentais, consequentemente ela tem dificuldade para imaginar certas projeções, ficções, ideias e coisas do tipo. Existem pessoas que nascem com essa condição, isso já existe há um bom tempo, e vocês têm me perguntado se, de repente, você que desenha e tá ali numa fase que você tá com dificuldade de ter criatividade, alguma coisa, será que você está com essa condição? Será que você possui a condição da tal da afantasia? Nesse vídeo aqui eu vou fazer umas consideraçõezinhas a esse respeito. Fica aqui comigo, que vocês me perguntaram bastante isso aí há um tempo atrás, eu resolvi dar um tempo e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui no canal Crass Conversa Oficial, eu sou o Thiago Sparkett, sou desenhista, quadrinista, professor de arte, está aqui algumas das minhas obras, você pode conferir no editoracrass.com.br, minha loja em que eu vendo também materiais de desenho, e ó, chegou aqui, gente, pena da Speedball, esse set aqui de cartunista, que é um assim, das penas europeias, aí é uma das melhores, e voltou também aqui o apontador de 3 furos alemão, cara, que a gente tinha isso aqui há bastante tempo, ficou faltando aí, finalmente ele voltou, tá bom? Tá lá disponível na minha loja, você pode conferir mais do meu trabalho na prática como é que é, e também os meus cursos do comodesenhar.net, comodesenharmangá.me, e eu voltei a dar aula presencial na escola área E da Liberdade. Se você gosta de ter aula presencial, só entre em contato com a escola ali da área E, e eles vão te passar todas as informações em como se matricular, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre esse lance da fantasia. Você deu um certo hype nisso aí há um tempo atrás. Muita gente começou a falar, não sei por que deu hype nisso. Perguntaram bastante. E justamente por ter dado esse hype que eu preferi esperar um pouco. Falei, cara, quando tá no hype, também rola muita desinformação. E eu não quis ir na onda e de repente rolar uma má interpretação aí, alguma coisa. Ou eu pegar uma informação que não é a mais apropriada e falar alguma besteira. Então, deixa eu baixar um pouco a bola. Agora que já não tá todo mundo mais falando disso, eu vou colocar aqui minhas considerações para quem queria ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso, tá? Ó, deixando bem claro, não sou especialista da área, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, eu sou um desenhista e eu fui olhar do que se trata tal da condição da afantasia. Eu não fiz uma pesquisa aprofundada, eu não fui ler artigo científico, eu olhei uma definição breve primeiro para entender. Eu tenho que dizer para vocês que só com essa definição breve que eu vi de um ou outro artigo mais curto, sabe, explicando, eu acho que eu já me senti satisfeito para responder essa pergunta para vocês, tá bom? O pessoal tava com receio de talvez estar sofrendo de afantasia, de ter essa condição, né, de não conseguir formar imagens mentais, porque eu não consigo visualizar o desenho, ou eu não consigo criar histórias e será que eu tô com a fantasia e eu não sei, tudo mais, tudo. Olha, se você tem uma dúvida real sobre uma condição dessas, você tem que procurar um especialista, tá? Eu acho que você não deve perguntar pra mim isso aí. Você tem que perguntar para um especialista. Vai num profissional, provavelmente deve ter algum teste pra você fazer pra saber se você tem essa condição ou não, tá bom? Mesmo assim, o que eu vou falar aqui é baseado nos dados que vocês encontram facilmente, tá? A fantasia, pessoal, pelo que eu vi, existem 2,5% da população do mundo que sofre disso em algum nível. E nós temos aí 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Então já é o mínimo do mínimo. É uma condição um tanto rara, tá? Então já reduz bastante, só pela probabilidade já é bem baixo de você ter essa condição, tá? Mas ok, suponho que isso não queira dizer nada. E aí eu comecei a ver, né? Parece que quando você tem essa condição, você tem dificuldade até mesmo de assimilar como é a face de pessoas que você conhece. Tipo, você vai descrever uma pessoa, você não consegue nem visualizar a feição da pessoa na sua mente, tudo tal. E é importante não confundir a fantasia com prosopagnósia, né? Prosopagnósia, parece que a pessoa não enxerga, não identifica diferença nos rostos das pessoas. A fantasia você identifica, você sabe quem é quem, mas é como se você não conseguisse montar essa imagem na sua mente, né, por uma condição aí, tem isso aí, né, aí a pessoa tem muita dificuldade para, às vezes, um pouco de aprendizado, porque não consegue memorizar algumas coisas, ou descrever certas coisas, tá, aquela coisa de projeção, né, do futuro, de visualizar carreira e coisas do tipo, a pessoa não tem dificuldade, não consegue por causa dessa condição. Parece que isso aí existe há muito tempo atrás e só mais recentemente começaram a identificar que é realmente alguma coisa da formação do cérebro e coisas assim, tá bom? Mas eu separei um trecho aqui, ó, que eu vi, que,
cara, pra mim isso foi praticamente um checkmate, tá? Que eu vou ler pra vocês aqui, ó. Fizeram uma série de experimentos pra identificar isso, né? E ó, a ideia desse experimento surgiu depois que a equipe de pesquisa notou um sentimento recorrente nos fóruns de discussão sobre a fantasia de que muitas pessoas com a doença não gostam de ler ficção, tá? Então, veja que assim, não é simplesmente uma condição ou uma síndrome que é uma coisa às vezes momentânea, tudo. É caracterizada como uma doença mesmo. Então é um negócio sério, tá, gente? Por isso que cuidado na hora de vocês afirmarem certas coisas. Mas olha aqui, ó, um comportamento comum de quem tem essa doença é que não gosta de ler ficção, justamente porque não consegue visualizar as coisas na mente. E quando você lê uma ficção, é totalmente isso. Você vê os eventos na sua cabeça, ele descreve o personagem, você imagina como ele é, você imagina as coisas acontecendo, os eventos, tudo. E assim, nós estamos num canal de desenho, eu falo muito de quadrinhos, assim, já é um público mais seleto. Aqui eu não falo de coisa geral, de notícia do dia a dia ou entretenimento. Eu acredito que a esmagadora maioria de vocês deve gostar muito de mangá, de quadrinho americano, de animação, de cultura pop, personagem de videogame, etc. Pela descrição, se você tivesse isso, você não teria interesse nesse tipo de coisa. Ah, mas eles falam especificamente sobre ler livros, porque o ler você interpreta e faz na sua mente. Então, mas o quadrinho você também faz isso. Justamente porque as imagens em sequência, a calha, que é o espaço em branco, existe uma dedução que você tem colocando as imagens em sequência. E esse intervalo você visualiza na sua mente. Por isso que falam também que a arte invisível, né? Você completa a sequência de um quadro e outro. Às vezes é uma sequência mais curta, às vezes é uma sequência que passa anos depois, às vezes é uma sequência de localidade. Tipo, enquanto isso na Batcaverna, entendeu? Então você visualiza essa transposição do tempo através de uma calha. O que é totalmente um exercício de imaginação, de visualização. Portanto, se você gosta de quadrinhos, de mangá, etc., assim, eu já dou assim, sem ser especialista, só por essa informação, por conhecer como é o processo de leitura dos quadrinhos, tá? Não falo como especialista da área de psicologia, e sim de quem entende a linguagem dos quadrinhos. Quase impossível você ter uma condição como essa. Pelo que eu entendi ali. Quase impossível. Você não se interessaria por esse tipo de coisa. Talvez você, não sei, até fico curioso, quem souber me explica. Talvez uma pessoa que tem essa condição olha para uma página de quadrinhos, ele lê os dois quadros separados. Ele não entende, não é que não entende, mas ele não visualiza a sequência de um quadro para outro. Então ele não vê sentido, ele não vê aquela emoção que a gente vê quando lê uma história, entendeu? Tipo... E é muito louco, cara. Sei lá, Batman vs Superman no Cavaleiro das Trevas. Na minha memória, assim, é uma luta dramática, longa, assim, pesada, e é 5 páginas. Tipo, e meu Deus, a minha memória afetiva daquilo é uma história, uma luta épica. 5 páginas. A história do Dr. Manhattan, ótimo, também lembro, assim, como, tipo, é longa, é sofrido. 8 páginas. Olha que coisa louca, né? Se você lê esse tipo de coisa e tem isso, cara, você não sofre de a fantasia. De verdade, é pouquíssimo provável, ou eu não entendi o que é a fantasia, não é bem isso, tá bom? Aí se eu não entendi, então desconsidera, mas pelo que eu vi ali, conhecendo a linguagem dos quadrinhos, eu já riscaria da lista, você não tá sofrendo com isso, você não tem essa condição, tá? E se eu estou certo, tiver algum psiquiatra ou psicólogo me assistindo aqui, por favor, explique pra mim aqui nos comentários, tá? Se eu estiver certo na dedução que eu tive aqui, o mais provável que você esteja passando é ou por um bloqueio criativo, ou você está com preguiça mental, tá? E aí, preguiça mental é uma condição momentânea aí, né? Você deve ter uma série de maus hábitos e coisas do tipo. Não é a fantasia, tá? E aliás, a fantasia, pelo que eu vi, é considerada uma doença, então é um negócio grave, tá? Então, cuidado também aí, não tô falando que você fez isso ou que alguém que me perguntou fez isso, mas em algumas coisas que eu vi aí, eu senti o pessoal até com uma conotação meio romântica em cima da doença. Gente, não romantizem doença, pelo amor de Deus, sabe? Em respeito a quem realmente sofre com isso, pô, sabe? Não é uma coisa legal, não é uma coisa diferente, tipo, olha que cool, eu tenho essa condição. Não é isso, gente. Pô, o negócio é sério, tá? Não romantiza isso não, tá? E se você suspeita ainda assim que você tem, procura um especialista. Não vem perguntar pro Thiago, ou no Facebook, ou no Twitter. Procura um especialista, cara. Sabe, eu tenho dificuldade, será que é algum problema? Às vezes não é nada disso, mais provável que não seja nada disso. Tá, e se for aí uma questão de preguiça mental e maus hábitos, o que é o mais provável, na minha opinião,
você tem que mexer os pauzinhos aí e mudar as atitudes. Eu já falei ali na minha aula de estudar sozinho, ó, cara, hábito de leitura tem que ter, sabe, coisas do cotidiano, de você conseguir ter foco, não querer tudo pronto, não se guiar só pelo entusiasmo, você também saber que vai ter momentos que são mais ociosos, entendeu? Você saber apreciar a calma, né? São coisas de princípios, tá? Esse tipo de comportamento, bloqueio criativo, ou sintoma depressivo, né? Fala, ansiedade, que vocês falam bastante. Eu sou ansioso. Gente, ó, ninguém é ansioso. Você está ansioso. Porque é um estado momentâneo. Você pode estar num momento mais difícil que você está constantemente ansioso. Algo aconteceu, tudo, mas não é que você você está, entendeu? Então, são coisas que você precisa ali, né, mexer, modificar, tá? Cuidado também por uma coisa chamada viés de confirmação. Às vezes o problema é que você está sendo preguiçoso, você sabe que você está sendo preguiçoso, mas aí você de repente ouve falar de uma condição dessa, e você meio que, não, tá vendo, eu acho que eu tenho isso aí, e é isso que justifica o porquê que eu tô parado, não é que eu tenho preguiça, entendeu? Eu tenho uma condição muito séria. Isso aí, psicologia chama de viés de confirmação, né? O nosso cérebro, ele adora um conforto, assim, ficar parado. Então, a tendência é procurar justificativas, às vezes, distorcidas para você ficar no mesmo lugar que você tá, entendeu? Então, cuidado para ver se não é isso, tá? Cuidado para você não tá vendo coisa onde não tem, de repente não faz o menor sentido você achar que você tem essa condição, tá? Ou se acha, procura um especialista, mas cuidado para não tirar conclusões precipitadas, cuidado com o lugar de onde você pega informação. Não vai perguntar para a pessoa que não entende do assunto. Eu estou deixando muito claro que eu não compreendo da doença, eu compreendo sobre leitura dos quadrinhos, o processo de interpretação, né, da narrativa. Isso eu entendo, da doença eu não entendo. Muito claro aqui para vocês. Tá? Não é porque eu li 2 textinhos em publicação agora eu já sou manjão, não. Não sou não, eu sei por cima e o pouco que eu vi pra mim já quase descartei essa possibilidade. Dedução mesmo, óbvio, eu não acho que seja isso não, tá bom? Então fique tranquilo. Mais provável que você não tenha nada, mais provável que seja uma série de maus hábitos mesmo, né? Talvez um certo conformismo aí, uma certa zona de conforto aí. Às vezes precisa de uma garfada no bumbum aí pra levantar da cadeira e, pera aí, vamos fazer alguma coisa, né, mano? Não vamos ficar tão paradão assim, né? Acho que vamos ler alguma coisa, vamos tentar se inspirar mais, vamos se animar mais, vamos parar de dar desculpinha, ou de repente achar que é coisa que não é pra, né? Às vezes pode ser isso aí também, tá? Eu acho que é o mais provável, na verdade. Beleza? Então, gente, essas são as minhas considerações sobre o que vocês tanto perguntaram da tal da afantasia. De verdade, tá? Cuidado pra não romantizar essas coisas, gente. Em respeito às pessoas que sofrem isso de verdade. Tá, mesmo outras coisas, tá? Algum transtorno, alguma coisa, não vai já achando que é isso, cara. Não lê no Google ali, acho que eu tenho isso e começa a falar como se fosse um negócio bacana. Não é um negócio bacana, cara. Você quer alguma coisa meio rotular, assim, tipo, cara, tem um monte de tribo aí que usa roupa, entendeu? Não pega coisa assim pra ficar dando como cartão de visita, sabe? Tipo, oi, eu tenho um transtorno de não sei o que. Não fica falando assim, sabe? Às vezes nem é isso que você tem. A pessoa que tem algo assim, poxa, ele quer melhorar, ele quer a cura, ele quer não precisar mais tomar remédio, ele quer conseguir estar em paz com ele mesmo. Ele não fica falando assim, tipo, como se fosse oi, e aí, né? Sabe, cuidado pra não parecer assim, tá? Às vezes não foi de maldade que você começou a falar isso, às vezes você se interessou pelo assunto e começou a falar demais, então vamos tomar cuidado, tá, pessoal? Vamos tomar cuidado em como que as informações estão sendo compartilhadas, tá bom? Vamos tomar cuidado, porque pelo que eu vi, é doença, é uma doença, então é sério, tem que perguntar pra quem entende. Ok? E mais uma coisa, se você gostou aqui do vídeo, considere se inscrever no canal, considere ativar o sininho, deixar um comentário, um like, alguma informação aqui. Quiser complementar com alguma informação, de repente alguém é dessa área e pode falar mais. Como eu disse, eu não sou especialista, mas vou gostar de saber um pouco mais a respeito. Não que isso vai me tornar especialista, mas é sempre interessante conhecer um pouquinho mais, mesmo que sendo só uma pinceladinha de nada. Eu acho saudável ter aí um acesso à informação a mais, tá bom? É isso, nos falamos nos próximos vídeos e estamos conversados. Por enquanto.